Alô, meus ouvintes queridos. Então, mais um episódio do nosso podcast Humanizar para Educar. Não canso de falar que é muito bom estar falando da minha experiência como professora e orientadora educacional durante 37 anos e, nesse tempo, sempre buscando as novidades, a melhoria para o aprendizado. Isso é muito importante. Então, não dá para ficar calada, né? Vendo a nossa educação caminhando ainda entre barrancos, não é? Precisando ser firme e não contribuir. Então, o meu propósito, né, desde o início, quando eu comecei a conversar com vocês, é acreditar que a educação ela vai humanizar e, através dessa humanização, qualquer profissão, qualquer meio em que você esteja, você vai ter frutos ali, porque você pensa no outro e se colocando no lugar desse outro. Aproveitando essa minha deixa aí de nos colocarmos no lugar do outro, essa nossa conversa hoje vai partir de um ponto que eu gosto muito de conversar, né, que é a inclusão. Eu não vou nem começar como educação inclusiva, né? Eu vou começar pela simplesmente palavra inclusão. Pretendo fazer em 2 episódios, porque neste primeiro eu quero falar da inclusão como um todo. E depois, especificamente, a inclusão escolar, que por volta de 2015 veio uma lei onde que as escolas teriam que começar a olhar diferente para o aluno. E só dando uma passada lá rápida em inclusão escolar para voltar simplesmente para a inclusão. E aonde eu sempre acreditei que cada um aprende de uma maneira, não é? Você não precisa, não deveria, né? Ter uma lei que te obriga a ver o ser humano de uma maneira diferente, porque nós somos diferentes. Então eu até dizia, todos nós somos de inclusão, porque cada um aprende de uma maneira. É só você buscar a sua maneira. Então, antes de me deter lá no início e até mesmo as rejeições, o, o, o cortar os paradigmas da época, eu quero me colocar naquela posição da fala da inclusão. E para isto, eu chamo de novo o meu amigo e professor João Rodrigues, que juntos vamos bater um papo sobre a inclusão. Inclusão de todas as maneiras que possamos estar ouvindo, vendo, e naturalmente, porque incluir para mim é natural. Bem, uma coisa que todo ser humano deseja é ser especial. Isso aí quando ele não tem alguma necessidade especial, né? Aí já não gostaria de ser. Mas quando você pergunta a qualquer ser humano, principalmente a um adolescente, alguém que está iniciando a vida, eu gosto muito de ser especial, eu me sinto especial. Isso nem sempre é uma realidade, né? Mas as pessoas gostam, por conta do seu ego, de se sentirem especiais, né? Todo mundo gosta, né? Agora, quando a gente trata de tentar criar um padrão, né, em que todo ser humano se encaixe, que nós pretendemos, talvez, a sociedade ou a ciência, criar um clone, que todos os seres humanos sejam iguais, por qualquer motivo que seja, né? Aí isso se chama eugenia. Isso já foi uma coisa tentada, pensada, né?
e experimentada na Alemanha nazista, né? Em governos totalitários, você queria criar um ser humano perfeito, né? Quer dizer, ou supostamente perfeito, e todos iguais, para que todos tivessem a mesma conformação física, o mesmo temperamento, o mesmo pensamento e a mesma capacidade de obediência, né? Se tornar soldados perfeitos que formariam um exército praticamente invencível. Pelo menos essa era a ideia, né, da Alemanha nazista, né? Felizmente isso nunca aconteceu, né? Felizmente isso nunca deu certo. Porque a grande beleza da natureza é justamente a sua grande diversidade, né? E isso acontece em todo lado, né? Se você vê, por exemplo, nós somos privilegiados aqui no Brasil com a nossa natureza fantástica, né? Que você tem num quilômetro quadrado de floresta da Amazônica, tanta diversidade de árvores, de plantas, né? Que sobre passa em grande escala o território europeu, o território norte-americano, que não tem essa diversidade fantástica, né? E isso acontece em várias frentes, né? Em várias espécies, né? Vegetais e animais, né? Insetos, peixes, tudo, né? Mamíferos, né? É um absurdo, né? A nossa natureza aqui no Brasil é uma coisa fantástica. E o ser humano, né? Justamente a grande beleza do ser humano é a sua diversidade, né? Nós somos completamente diferentes uns dos outros. Até gêmeos univitelinos têm diferenças, né? Tem diferenças. Nem que seja de temperamento, de gosto, né? De comportamento, alguma coisa que diferencia as pessoas. Não existe nada igual. A não ser peças criadas por máquinas, né? E nós não somos máquinas. Nós criamos as máquinas, mas nós somos seres individuais, diferentes, né? E isso aí é que mora a grande beleza. Quando a gente começa a falar de inclusão, né? Isso é uma coisa tão óbvia que não deveria nem haver uma preocupação quanto a isso, nem seria necessário criar uma lei, né? Quando a gente vê que tem que criar uma lei para que aconteça a inclusão, que se permita a inclusão de pessoas, que se cobre a inclusão de pessoas, né? E que se isso não acontecer, essa lei pode penalizar quem não cumpre essa lei, né? Já é uma coisa um tanto preocupante. Porque se você encontra uma pessoa que tem alguma necessidade especial, né, ou que tem alguma escolha, alguma opção de gênero, ou seja o que for, né, essa pessoa, a lei agora garante que ela seja incluída na sociedade. Aliás, seja incluída não, ela já está na sociedade, que os seus direitos sejam respeitados. Isso é uma coisa importantíssima. Agora, a pessoa quando tem necessidade especial, ela sim deve ser incluída na sociedade, deve ter um atendimento especial, deve ser acompanhada para que seu desenvolvimento, o seu estímulo a ter uma vida social plena seja mais amplo, né? Seja respeitado e seja intensificado. Que bom que essa lei foi criada em 2015, né? E tá aí em vigor, né? Desde 2016. E agora, eu creio que muita gente ainda não se deu conta disso, né? Principalmente os governos, as autoridades, né? Porque não adianta muito você criar uma lei, você obrigar que as coisas aconteçam quando elas não podem acontecer, quando não há estrutura para que isso aconteça. Se um governo federal, né, um Congresso aprovou uma lei, coloca em vigor essa lei, e os órgãos estaduais e municipais não têm condições de lançar isso na vida prática, de manter isso funcionando, quase uma inutilidade. É uma lei para ninguém cumprir, ou não ter capacidade de cumprir. Porque você tem que ter pessoas capacitadas, né, que acompanhem as pessoas que estão entrando na sala de aula, né, se for o caso, que haja fiscalização, haja respeito à lei, que as pessoas que quando se sentirem ultrajadas, ofendidas, né, e desrespeitadas tenham a quem recorrer, tenham a lei a seu lado, né, e a gente sabe muito bem que isso nem sempre acontece. Então, eu creio que uma lei de inclusão é importantíssima, né? Deve ser cumprida, deve ser fiscalizada e todos nós devemos conhecer para que seja respeitado. Então, João, a gente parte sempre lá daquele início, né? O início do humanizar que passa o respeito. Por isso que eu creio, né, nessa educação que ela humaniza, porque ela traz valores. E o respeito é um valor fundamental dentro da inclusão, seja ela de que maneira for, né? Então, assim, e você coloca muito bem quando você diz na história do ser humano, né? Aonde que é mais fácil você comandar todas as cabeças iguais do que comandar cabeças diferentes, com pensamentos diferentes. Então, a gente para pensar
e reflete que a inclusão de uma pessoa é aceitar a maneira dela ser, não é? E aceitar a maneira do outro ser depende também daquela outra pessoa, se ela está aberta a isso, porque é mais fácil você comandar ou estar juntos de pessoas que pensam todas iguais. Pois é, né? A gente vê que quando o ensino se tornou universal, né? Creio que isso começou na França, salvo engano, as escolas foram criadas para justamente criar massa para o operariado. As pessoas se tornarem, serem adestradas justamente para poder trabalhar nas indústrias, né, que estavam crescendo, muito por conta daquela revolução industrial que começou lá no século XVIII na Inglaterra, né, e foi se alastrando por toda a Europa. Precisava de massa, precisava de gente para entrar na indústria e cumprir seu ofício mecânico. Isso foi uma grande necessidade, uma necessidade verdadeira, né? A Revolução implantou essa necessidade e acabou que as pessoas se tornaram seres reagentes, né? Não era necessidade de pensar muito, não precisava pensar muito, precisava de gente que reagisse, mexesse as mãos, esquecesse um pouco da sua cabeça de lado, deixar de filosofar, deixar de pensar em coisas abstratas e fizesse coisas objetivas. Isso que era importante. Então as escolas foram criadas como centros de adestramento para novos operários e levou lá o nome de escola. Obviamente que a gente pode descobrir outras funções, como sociabilização, né? Socialização dos alunos, né? Interação e muito mais. Tem muita coisa boa na escola. A gente não pode negar isso. Mas, a princípio, a grande intenção da criação das escolas foi justamente criar novos operários, né? Um pouco mais de conhecimento, de cultura, mas não muito também, né? Porque também incomoda. Operário com muita cultura é uma coisa que incomoda muita gente, né? Principalmente os proprietários das indústrias, né? Essa coisa muito socialista não funciona muito bem, não. Funciona até certo ponto, né? Quando começa a incomodar quem tem a mão no dinheiro, logo eles partem para outra história. Bem, mas foi muito bom que o ensino universal se espraiasse pelo mundo todo, por toda a sociedade, todo mundo tivesse acesso à educação. Isso foi uma grande conquista. Mas é interessante a gente perceber que, à medida que isso foi sendo espalhado pelo mundo, né, da mesma forma, foi sempre se pensando que as pessoas que deveriam estar em sala de aula são pessoas de um dado padrão, como se fosse uma forma pronta que todo mundo tinha que se encaixar ali dentro, quando a gente sabe que não é isso, né? Nós não somos tão perfeitos assim. Aliás, se olharmos para o nosso corpo, né, para a nossa conformação física, não vai perceber que isso não existe. Ninguém é tão perfeito assim, né? Ninguém é. Agora, quando aparece alguma coisa diferente no meio da escola, numa sala de aula, sempre é vista de uma forma meio canhestra, né? Meio estranha. As pessoas estranham muito, que foram acostumadas o tempo todo. Aquelas pessoas que são diferentes de qualquer forma, ou fisicamente, ou pela sua intelectualidade, ou baixa intelectualidade, né? Ou opção sexual, sempre foram colocadas à parte. Isso sempre foi um fator que incomodou muito aquele padrãozinho fechado que todo mundo tem que se comportar daquela forma, né? Isso sempre foi muito observado com muita estranheza, né? E quando a gente vê que se cria uma lei de inclusão, essa aqui no Brasil, né, em 2015, né, já tem um tempinho, né, são 7 anos que já foi criada, né, há 6 anos foi implantada, que obriga que se respeite esse tipo de inclusão de pessoas com necessidades especiais, com opções sexuais diferentes, seja pelo que for, né? Antigamente eu lembro muito bem que já era estranho você encontrar uma pessoa negra em sala de aula, né? Ou uma pessoa pobre em sala de aula, né? Isso a gente lidava isso com muita dificuldade, né? E isso vinha sendo implantado pelas nossas próprias famílias, colocaram na nossa cabeça que nós não deveríamos nos aproximar e ter relações com pessoas diferentes de nós, né? Porque nossos pais também não gostavam disso, né? Então, aquele negro, aquele pobre, aquele homossexual, seja lá qualquer opção sexual que seja, ou pessoa com baixa intelectualidade, com alguma diferenciação assim que a gente achava estranho, né? Isso sempre era muito apartado da nossa sociedade, que deveria caminhar sem essas pessoas. As pessoas deveriam ser colocadas à parte, tratadas ali como se fossem nas sombras, né? Porque elas era como se fosse um incômodo, né? Como se fosse uma chaga que maculava essa ideia de uma humanidade perfeita que a gente sabe muito bem que não existe. Então,
que bom que a inclusão está funcionando, que a inclusão obriga que isso aconteça, né? Porque a gente tem que perceber que as pessoas não são diferentes. Elas são pessoas como nós. Nós é que não as aceitávamos, né? De uma forma correta, plena, né? E elas têm todo esse direito de participar da sociedade. A sociedade tem que dar a elas o espaço que elas merecem. Então, sabe o que me leva a refletir tudo isso que você colocou e que assim chama atenção para todos que estão nos ouvindo é que há o ser humano e há o ser humano que deve ser respeitado da maneira com que ele é. A gente passeando aí pela história, a gente caminha com tudo isso que você colocou. Ao mesmo paralelo, vieram os pensadores, os filósofos, os sociólogos, e que foram fazendo as suas intervenções diante das sociedades. Mas é engraçado que sempre houve e há, né, uma resistência grande simplesmente por aceitar o outro como ele é. Então eu acho que assim, essa contribuição, João, histórica que você dá para a inclusão, ela é muito importante nesse nosso caminho aqui de Brasil, eu vou dizer principalmente porque é onde nós estamos buscando essa inclusão, né? Neste momento aqui que estamos falando, o aceitar o outro da maneira que ele é, sem o clã, não é? Então, nossa, que delícia vai ser, eu digo até delícia vai ser, o dia que não se tiver que se colocar cotas numa universidade, que não se tenha que ter tantos negros trabalhando em qualquer empresa, que não tenha cota para deficientes também trabalhar. Quando a gente respirar o respeito, a inclusão vem. Então, João, eu te agradeço demais, mais uma vez, né, essa parceria que eu gosto tanto de estar conversando com você e podendo ter os pensamentos evoluindo e a gente conseguindo chegar até aqueles que estão com a gente nos ouvindo. Então, um grande abraço para você, mais uma vez, muito obrigada. E para você, nosso ouvinte querido, espero no nosso próximo episódio do podcast, nós vamos voltar a falar da inclusão, aí especificamente falando da inclusão escolar com a professora Luciana Barreto. Um beijo a todos.